Olá pessoal, eu gostaria de falar de neurociência e aprendizagem. O prefixo neuro, ele está em alta nos dias atuais e ele é usado em várias áreas do saber, como por exemplo, neuromarketing, neuroeconomia, neuropsiquiatria e assim vai. E quando se fala de neuroeconomia, significa que os profissionais estudiosos eles estão mapeando áreas do cérebro que possam orientar escolhas e comportamentos em relação à economia. E assim por diante em diversas ciências. E quais são as ciências que compõem a neurociência? A biologia, que estuda os aspectos celular e o funcionamento das células, a fisiologia, que estuda os diferentes os diferentes sistemas, a medicina, que tem a neurologia, a área da medicina que estuda as patologias do sistema nervoso, e também a psicologia, voltada para o estudo do funcionamento do organismo em termos perceptuais, emocionais, comportamentais, sociais. E tudo isso, né, para estudar e para mapear áreas do cérebro que levam a pessoa a ter determinados comportamentos, a ter determinadas atitudes, a buscar aonde o ser humano ele aprende melhor. Você tem em torno de 86 bilhões de neurônios que se conectam em mais de 100 trilhões de conexões. E a aprendizagem, ela é um processo desencadeado pelo cérebro ao reagir aos estímulos do ambiente. O teu cérebro, ele está programado para se adaptar. E para um processo de aprendizagem ser bem-sucedido, precisa se desenvolver três grandes funções. Primeiro, memória. Ativar a memória acessando informações rápidas. E segundo, controle inibitório, ou seja, concentração. É a capacidade de resistir a impulsos distrativos e a distrações. E terceiro, flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de reorganizar pensamentos e adequá-lo a determinados contextos. A aprendizagem ela sempre envolve autodesenvolvimento. A aprendizagem ela é um processo natural. Aprendemos a todo momento e é parte da adaptação às circunstâncias. O autodesenvolvimento, ele significa nós aprender a agir diferente, pensar de forma diferente e nos sentirmos de forma diferente. Porque nenhum ser humano é igual. Não existe cérebro igual. Existem pessoas diferentes. E nós temos que ver o que é melhor para nós. Como nós aprendemos. Como o nosso organismo ele reage aos diferentes estímulos. Nós somos pessoas mais visuais, nós somos pessoas que aprendem mais ouvindo. Você é uma pessoa que aprende mais lendo, você é uma pessoa que aprende mais fazendo. Então você tem que entender como você aprende. E existem níveis de aprendizagem. Primeiro, a ignorância inconsciente. Você não sabe e não sabe que não sabe. Sequer tem consciência de que algo existe. Ou seja, isso é ignorância inconsciente. Você não sabe e nem faz ideia de que precisa saber. Segundo, ignorância consciente. Você sabe que não sabe, mas está procurando aprender. Então você já sabe que você não tem aquele conhecimento, mas que você precisa aprender.
E terceiro, competência consciente. Ou seja, você tem a habilidade, mas ainda não é consciente e você precisa de concentração para fazer as coisas. Em quarto lugar, competência inconsciente. Sua habilidade ela é habitual e automática. Por que, que as pessoas às vezes quando vão treinar, você vê a seleção brasileira treinando vôlei, e aí eles fazem vários movimentos repetitivos? A verdade é que nos esportes eles procuram desenvolver um conhecimento que mesmo que se a pessoa tiver no piloto automático, ela faça as coisas bem feitas. Por quê? Porque ela já chegou num nível aonde ela consegue fazer determinadas coisas inconscientemente. E quinto, a maestria, que é quando você alcança a maestria, tudo acontece num fluxo constante. Um mestre faz com que as coisas pareçam fáceis. Então existe a diferença entre a pessoa que ela se torna um perito na área que ela domina e aquele que não é. A Bíblia diz assim, ó: torna-te perito que entre reis será posto e não entre a plebe. Ou seja, você precisa se tornar um especialista no que você faz. Você precisa desenvolver habilidades que te tornem um mestre naquilo que você faz. Por exemplo, esses tempos atrás eu disputei um campeonato de xadrez e aí eu joguei com um grande mestre. E esse grande mestre, ele é o maior jogador da América Latina, Neuriz Delgado, que é um cubano que se radicou primeiro no Paraguai e depois veio aqui para o Brasil. E ele tomou decisões que na verdade para mim não faziam muito sentido. Mas depois, quando foi analisar a partida, que eu já tinha perdido ela, que eu fui ver nos detalhes, eu descobri que o quê? Que tudo fazia sentido. Porque um mestre, ele faz com que as coisas pareçam fáceis. Porém, não é que são fáceis, são horas de prática, são horas de estudo, são horas desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo habilidades, se preparando. Porque não é você só chegar lá e fazer, você precisa de treino, você precisa do que está por trás muitas vezes do palco. Você precisa fazer o que tem que ser feito quando não dá vontade de fazer. Então, como chegar à maestria? Primeiro, crie um ambiente propício à aprendizagem. Ou seja, a pessoa precisa criar um ambiente com estímulos de aprendizagem, com estímulos que vai levar ela a aprender. Por que que eu tenho livros? Eu tenho livros por causa que os livros me motivam a ler. Então, quando eu olho para esse monte de livro que está aqui atrás de mim, isso me dá motivação para ler. Eu quero ler o máximo deles possível. Então crie ambientes aonde você vai ser estimulado a aprender, a desenvolver novas habilidades, a, a fazer o que tem que ser feito. Segundo, discipline seu comportamento com mudança de pequenos hábitos. Tem até um livro que se chama Hábitos Atômicos, que o autor do livro, ele conta a história da equipe da Grã-Bretanha, do Reino Unido, de bicicleta. Ninguém queria patrocinar eles. Eles eram da Europa, eles eram muito ruins. E ninguém queria ter um nome associado a uma equipe que não ganhava nada, que não chegava a lugar nenhum. E, e aí eles contrataram um técnico de ponta, e esse técnico, quando ele começou a treinar aquela equipe que parecia que não ia chegar a lugar nenhum,
Ele começou mudando pequenos hábitos. Ele começou mudando pequenos hábitos na alimentação. Ele começou mudando pequenos hábitos quando eles chegavam no treino, as roupas que eles vestiam, o tipo de exercício que eles faziam. Ele começou a fazer pequenas mudanças. A moral é: se concentre no 1% que você pode fazer todo dia. Não em tentar mudar 99% que você não vai conseguir. Então ele se concentrou nessas pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças tornaram a equipe da Grã-Bretanha uma equipe campeã. Foi campeã mundial, foi campeã olímpica, varreu os adversários. Por quê? Porque toda mudança grande começa com mudanças pequenas. Começa com mudanças na tua rotina. Começa com pequenas escolhas. Você não precisa começar a ler e ter uma overdose de livro. Vou ler 500 páginas de livro. Não. Você pode começar lendo 5 páginas, 10 páginas. Você pode começar dando pequenos passos. Você precisa começar. O mais difícil é começar. Em terceiro lugar, crenças dão significado ao que fazemos. Ou seja, acredite no processo. Acredite no que você está fazendo. Você tem que ter um objetivo na vida. Você tem que ter um alvo na vida. Você tem que saber aonde você quer chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum. Se a pessoa não tem uma ideia da onde ela deseja estar, qualquer lugar serve. Qualquer coisa serve. E a vida não tem que ser qualquer coisa. A vida ela tem que ter metas, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter propósito. Você precisa acreditar. Acreditar que você vai alcançar, que você vai conseguir, que é possível você se tornar um perito, um mestre. Em quarto lugar, você tem que disciplinar sua atitude para ser o tipo de pessoa que deseja ser. E eu estava vendo há um tempo atrás um vídeo do Michael Jordan e ele contando que ele era muito franzino. Então, o que acontecia? Ele não era escolhido para os jogos de basquete do time da escola, porque ele era mais novo, ele era fraco, ele era franzino. Só que o que ele fazia nas horas vagas? Ele treinava 8 horas, 10 horas por dia. Ele estava sempre arremessando. E um dia teve um jogo do colégio, e aí o que aconteceu? Né? Se machucou os jogadores, só tinha ele no banco. E o técnico, quando viu que o último jogador tinha se machucado e que só tinha a opção de colocar o Michael Jordan, colocou ele e disse assim: mas se a bola por algum acaso chegar até você, você pega e você passa a bola, você não tenta fazer o ponto, passa para alguém mais qualificado. E ele pegou a última bola do jogo. E aí veio a voz do técnico que disse assim, ó, passa a bola. Mas aí dentro dele tinha uma voz que dizia assim, faz a cesta. E sabe o que ele fez? Ele fez a cesta, deu a vitória para o seu time e a partir dali ele se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Então, você tem que acreditar e você tem que se ver e você tem que, de alguma maneira, disciplinar para você ver você como a pessoa que deseja ser. Você precisa se ver como deseja ser. Não fique olhando para as suas limitações. Não fique olhando para o que você não pode mudar. Não fique olhando para o tamanho das montanhas, das dificuldades. Olhe para onde você quer chegar. Mire no alvo. Olhe para o alvo. Em quinto lugar,
Qual é a minha identidade? Planejamento, disciplina, prática. A maestria é ter expertise, perícia, destreza na realização de alguma coisa, é ter um grande conhecimento em relação a alguma área específica. Então, você precisa ter uma identidade formada. O que eu quero para a minha vida? No que eu sou forte? Eu vou desenvolver os meus pontos fortes. Eu vou desenvolver aquilo que eu nasci para ser, o propósito da minha vida. Porque quando você descobre o que você nasceu para ser, ninguém consegue te segurar. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.